coração de todos aqueles que nós não perdemos no momento de oração. Irmãos, é uma graça de Deus, né? Eu acho que apresentar, né? Agora tem que nos apresentar. Sou meu Lucas, tenho 33 anos de idade, sou casado com a Liliane, está em casa intercedendo, tenho certeza por essa pregação, no grupo de oração dessa noite. Sou pai do Luiz Miguel de 5 anos, que muitas vezes fui correndo para lá e para cá, e da Maria Clara, que fez na trajetória 1 ano e 10 meses, nossas bênçãos de Deus, na qual eu participo do grupo Shalom desde 2009, graças a Deus, um período de caminhada na busca, todos os dias, de estar cada dia mais na presença de Deus, e principalmente no ministério de pregação, na qual o Senhor nos chama todos nós ser pregadores da palavra de Deus, aonde nós estivermos. Não somente quando um pregador pega o microfone na mão, mas em todos os lugares, na rua, no trabalho, em casa, é o que nós vamos ver na palavra de Deus daqui a pouco. E principalmente esse ministério que o Senhor me chamou, e todos os dias incomoda o meu coração para a gente estar exercitando e vivenciando a graça do Espírito Santo, né? E essa noite, com o tema, quando o Rafa passou para mim, gente do céu, que tema, eu vou falar que era complicado de estar pregando, mas ao mesmo tempo a gente entendeu o que seria, o que a gente precisa vivenciar no grupo de oração. Alguém sabe ou não? Lembra do tema que foi colocado lá sempre os pregadores falam, né? Qual que é o tema que estava lá no quem vive a caridade aproxima-se do eterno. É isso aí. Quem vive a caridade se aproxima do eterno. É fácil sim ou não? Não é fácil. E quando o Rafa foi falando nesse momento de oração, as meninas ali, a Marina foi conduzindo o momento de oração, o Senhor me recordava quando eu estava lá na minha casa, que o Senhor queria fazer o que com nós? Inundar o nosso coração. Que as pessoas da nossa casa iriam experimentar a graça do Espírito Santo, o amor dele através de nós. E que quando nós inundamos, transbordamos o nosso coração, o que acontece? Quando um rio transborda, quando um copo transborda, o que acontece? Inunda todo o local. Todas as casas que estão próximas, mesmo que sejam altas, baixas, são inundadas por aquelas águas. É assim que o Espírito Santo quer fazer com nós essa noite, inundar o nosso coração com este amor. E como nós vamos ver na palavra de Deus, a caridade também é adicionada também ao amor. Ao amor. Quando eu fui buscar sobre a situação da palavra caridade, ela vai dizer assim na parte virtude teologal, que conduz ao amor de Deus e ao nosso semelhante. Quando nós fazemos uma caridade, nós pensamos o que em primeiro momento? Eu vou, sei lá, ajudar alguém que está no momento na rua, precisando de uma roupa, precisando de uma esmola. Sim, isso é importante a gente ajudar, sim. Mas da maioria das vezes, a caridade precisa ser somente através de um olhar de misericórdia, de uma palavra de amor para o irmão que está necessitado naquela situação, no momento. Isso, a caridade, o irmão, talvez o irmão está passando por uma situação difícil, e você precisar chamar a atenção dele, como nós vamos ver também na palavra, que adicionou essa noção dessa noite. Porque, irmãos, nós estamos num período da quaresma, que é o momento que nós refletirmos a nossa vida. Que nós somos penitência, jejum e oração. Sim ou não? Nós estamos chamados a viver ao teu jejum, a oração e a penitência. Eu não vou perguntar aqui se cada um de nós estamos fazendo jejum de alguma coisa, né? Jejum, irmãos, se você está fazendo alguma penitência nessa quaresma, uma coisa que eu aprendi que é muito importante. Como nós vemos, eu vi um padre falando uma vez,
Eu não vou comer carne a quaresma inteira. Fica a quaresma inteira sem comer um pedaço de carne. Meu irmão do céu, dá aquela proteína vai lá para baixo, precisa de carne. Vou lá, seria todo mundo comer a carne. A tentação que está próximo de mim ali. E chega no domingo de Páscoa, o que acontece? Está na família, faz um pernilzão lá, passa até mal no domingo lá. De tanto comer carne, descontou todos os 40 dias que você não comeu, descontou tudo. Adiantou alguma coisa ou não? Não adiantou, irmãos. A nossa penitência precisa ter um significado, precisa ter uma decisão, o porquê você está fazendo algo que pudesse ser de penitência. Se você tiver, eu vou deixar de fumar, deixar de beber, deixar disso, deixar de aquilo, daquilo coisa. Muitas vezes as pessoas que deixaram nós de falar, né? A gente fala demais, ali, fala muito. Então, irmãos, viver a caridade também é dessa forma, fazendo o seguinte: da penitência, nós buscarmos algo para poder se ajudar ao irmão, ajudar ao próximo. É isso que vai dizer para nós. Não olhamos para nós, mas sim para o próximo. O amor de Deus, se nós pegarmos o livro de João, o Evangelho de São João vai dizer que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que nós tenhamos vida, que nós criamos nele, em Jesus, o amor. Crendo em Jesus, Jesus se entregou. Para quê? Para que nós alcançamos a salvação. Se ele tivesse pensado nele próprio, em si próprio, ele teria ido para a cruz, sim ou não? Eu quero só passar por todo aquele sofrimento. Ele não, ele veio ao mundo para nos trazer a vida por amor, por ordem do Pai. O Pai nos deu a vida, nos deu a salvação. Então, irmãos, é algo de nós pensarmos todo o nosso dia da nossa vida. Convido você a pegar a palavra de Deus, que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Todo mundo achou? Ave Maria 1501, para ficar mais fácil. 1501. Versículo 32. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Somente o versículo 32. O versículo acima do 31 vai dizer para nós que toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda a malícia. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, nós viver a caridade, quando nós estamos em comunidade, estamos juntos no caminho do Senhor, nós precisamos deixar tudo isso de lado e colocar sempre a presença de Deus e o amor de Deus em primeiro momento. Em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós vivenciamos o amor e a caridade, nós conseguimos viver a harmonia com Cristo, com os irmãos. Deixar tudo isso de lado, porque Deus já nos amou, Deus já nos perdoou. Como vai dizer uma outra palavra também, se nós não perdoarmos os irmãos, como que Deus vai nos perdoar? Se nós não conseguir perdoar o irmão que está do nosso lado,
Deus não vai conseguir nos perdoar, porque nós não temos o amor entre nós. Quem não perdoa, o amor não está nele. O amor não está nele. Então a nossa vida, irmãos, é todos os dias uma constância de vivência pela ação do Espírito Santo. Uma situação, irmãos, uma pessoa que te faz mal. Eu tenho contato com tanta gente, eu tenho conversado essa semana com um dono de mercado lá em Divinolândia, que ele era meio, vamos falar assim, nervoso. Ele começou a partilhar comigo, ele era participar pela renovação carismática em Divinolândia, ele começou a participar do Espírito. Foi tal, eu falei, gente do céu. E aí a gente começou a conversar. E uma das coisas que a gente precisa enxergar é que na igreja não pode haver o quê? Um apontamento do dedo. O julgamento. Julgar. Se eu estou pregando aqui e julgar, o Lucas estava na frente pregando e comete isso, aquilo de pecado, e está lá. E eu quero dizer para vocês, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão forte, que Deus age na vida minha e nas vidas de vocês que estão acreditando e têm fé em Deus. E a caridade, irmãos, é vivenciar o amor. Se eu estou em pecado, eu preciso buscar a misericórdia de Deus todos os dias da minha vida e buscar a confissão. E se eu alguém, você chegar e me chamar a atenção, Lucas, vamos precisar fazer isso, aquilo outro, com caridade, também nos ajuda a estar na presença de Deus. Perdoar, irmãos, isso vai dizer, antes de ser uns com os outros bondosos e compassivos, perdoar uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo, através de Jesus na cruz. Se nós pegarmos um pouco lá atrás, em Lucas 7, 36 a 47, que vai dizer que é a pecadora perdoada. Que ela naquele momento encontrou junto com o mestre na casa de Simão. Simão tinha recebido Jesus junto com alguns fariseus. De repente uma mulher chega e começa a lavar aos pés de Jesus, com o coração arrependido, com o coração de misericórdia, querendo a misericórdia de Jesus. E que próximo ao fariseu começou a falar, olha como ele se senta junto com os pecadores. E logo ela começou a lavar aos pés de Jesus com sobre o nome do perfume, alabastro. Começou a lavar aos pés de Jesus com alabastro, um perfume muito caro. E que logo à frente Jesus vai falar, eu estou aqui, vocês estão falando, eu estou aqui, vocês nem me lavaram os pés, ela aqui já estão me lavando os pés, enxugando com os cabelos. A simplicidade, irmãos, é estar diante de Jesus com amor. Eu deixei marcado aqui, até o último versículo. Mas ao que pouco se perdoou, pouco se ama. Essa é o último versículo que vai dizer, versículo 47. Pouco se ama, pouco se perdoa. A caridade, irmãos, é muito além do que nós possamos vivenciar na nossa caminhada do dia a dia. É muito além, porque se nós pegarmos João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 a 16, vai dizer isso para nós, que a caridade, sem ela nós podemos ter a fé e a esperança, as profecias, a ciência, nós vamos vivenciar isso, tudo vai passar, mas a caridade, que é o amor de Deus, irmãos, isso jamais irá passar. Quando nós estivermos junto com Deus, a fé, depois que nós partimos dessa vida, vai adiantar termos fé? Não vai adiantar. A esperança já não vai precisar mais. É a caridade, que é o amor de Deus. Todo aquele que ama, vem de Deus. É uma luta diária, irmãos.
Se nós chegarmos, eu falo para todo mundo, eu não dou esmola. Esmola que eu falo assim, chegar uma pessoa do seu lado, na rua, a gente sabe que a pessoa talvez vai usar para outros fins que não sejam bom para ela. É verdade ou não? A gente toma em São João da Boa Vista, então fala, não dê esmolas porque causa coisas, questão de drogas, bebida, então uma placa, não dê esmolas, bem grande lá na praça. É uma realidade, não é? Uma vez eu ajudei uma pessoa, a pessoa pegou, eu acho que foi R$2, foi lá e comprou uma pinga. Uma coisa que eu fiquei pensando no meu coração. Mas eu dei para o coração, ela poderia ter ido para comer. O que ela fez depois do que ela decidiu, né? Mas me fez uma reflexão. Se eu sabia que ela ia comprar uma droga, ou se ela ia comprar uma bebida que pudesse trazer problemas para ela, e eu estava consciente disso. E uma outra situação, se hoje nós temos nas nossas casas, talvez alguém que tem esse problema com bebida, e o nosso pai, ou sei lá, o irmão, o cunhado, você perde algum dinheiro, e você sabe que essa pessoa vai usar para fazer alguma coisa, você vai dar o dinheiro, sim ou não? Eu não vou dar. Se eu tenho um problema com o pai alcoólatra, talvez ele está sem dinheiro, ele vai lá e pega o dinheiro, e vai querer usar a bebida. Você vai estar ajudando aquela pessoa a cair na mãe. O que nós precisamos fazer é, logo no início, a caridade e o amor, a trazer mais para próximo de nós, entender o que ela está passando, por que ela é naquela situação. É muito difícil, irmãos, nós enxergarmos no tempo de hoje. As pessoas passam próximos de nós, é como se fosse pedindo dinheiro na rua e fechar os vidros. Fecha o carro. A humilhação que essas pessoas estão passando. E nós, como pessoas necessitadas de Deus, precisamos fazer o que? Levar a palavra, transbordar esse amor de Deus para nós. Eu estava outro dia na rua, conversei meia hora com um rapaz, ali tinha cara até bravo comigo. Ela estava dentro do carro e ele parou. Eu fui comprar, não sei o que era no mercado, foi coisa rápida. Ele falou: irmão, você tem R$5 para me dar aí? Ele falou: irmão, você tem R$5 para me dar? Ele falou: irmão, não tem não, mas você quer alguma coisa para você comer? Doido. Fui lá, comprei um salgado, comprei um refrigerante. Falei: bora levar para minha namorada aqui para nós comer. Falei: irmão, glória a Deus. Depois ele sabia que eu estava com a pai, eu não sei a foto. Ele falou: eu sou evangélico. E as coisas vamos falar. Irmãos do céu, a gente começando meia hora ali falando de buscar a caminhada. Eu só falei: irmão, uma coisa que eu oro, rezo para a sua vida, para que você saia dessa situação. O dinheiro, isso tudo vai passar. Não sei o que você vai fazer daqui a pouco, mas eu oro para que você receba a ação do Espírito Santo na sua vida. Falei: cadê sua família? Eu não tenho família. Meu pai e minha mãe. Eu não tenho meu pai e minha mãe. Ninguém sabe como é que eu estou passando. Falei: irmão, não sei o que você passou, mas você sabe que você pode sair dessa vida, dessa situação. Quando nós vemos, é uma busca diária, todos os dias da nossa vida, estar na presença de Deus. Sim ou não? É difícil nós carregar a nossa cruz todos os dias, acolher a misericórdia de Deus, como aquela pecadora. Tenho certeza que ela teve dificuldades em primeiro momento com o julgamento que as pessoas poderiam fazer com ela, porque na palavra vai dizer que ela, uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Quando ela soube, uma pecadora da cidade, todo mundo sabia que ela era pecadora. E umas coisas que nós não podemos saber, como no início, o ato de julgamento. O único que pode julgar uma pessoa é Deus. É Deus, nós não podemos o poder de nada. E quando nós acolhemos a misericórdia, nós conseguimos estar em unidade.
pela ação do Espírito Santo de Deus. Por nós, irmãos, nós não vamos conseguir nada nessa vida. Por nós não vamos conseguir levantar a nossa cama, se não for pela vontade de Deus. A misericórdia de Deus é infinita. Pegue em 1 Coríntios, capítulo 13. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver a caridade, sou como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, conhece todos os mistérios, a toda ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver a caridade, de nada valerá. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a justiça, mas se rejubila com verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistém a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Se nós entendemos essa parábola, irmãos, o primeiro lugar que nós precisamos vivenciar isso é as nossas casas. A caridade é uma virtude de amar. Primeiro momento, é uma virtude de amar, aonde as pessoas encontram a justiça e a misericórdia de Deus. Amar é principalmente esperar sem algo em troca. Hoje, a maioria do mundo, a gente coloca, se a gente dá com a mão direita, a gente quer receber com a mão esquerda. Sempre. Se eu estou aqui na frente, falo algo, foi isso, muito maravilhoso. Mas sempre vem aquele orgulho, mas ninguém chegou, que bom, que isso é parabéns, você foi muito bom nisso, aquilo outro. Nesse mundo, irmãos, nós não estamos para receber elogios,
receberão algo em troca pelo bem que nós fizemos. Eu acho que, não sei se é domingo passado, retrasado, eu falo sobre isso, né, no Evangelho do domingo. A gente não precisa, a mão direita não precisa saber o que a mão esquerda está fazendo. É fazer o bem ao outro sem olhar algo em troca. E hoje eu prego isso para nós. Em nossa casa, nós precisamos fazer o quê? Viver essa caridade como um ato de misericórdia, principalmente com a nossa família. Eu posso estar aqui pregando para cada um de vocês, falando muitas coisas, talvez não possa entender o nosso coração. E em casa fazer tudo ao contrário. Na hora que eu levantar, a primeira coisa que eu fizer é bater o pezinho no pé da cama, começar a xingar, né? E talvez as crianças fazendo uma ruaça ali, um grita para lá, outro grita para cá. O que acontece? A alegria passou. Já não tem mais, começa a ter brigas, intrigas. Né? Eu acho que foi a Mônica que falou na reunião do servo a última vez, né? Que foi no grupo de oração, né? Que lá que depois do servo, nossa, o servo que é da renovação, olha ele, nossa, ele quebra o pau dentro de casa. Não sei quem estava, acho que eu quebra o pau. Não no céu, pelo amor de Deus. Isso é horrível. É horrível. Porque o que eu tenho que viver no grupo de oração, como o Rafa disse, que seria para nós aqui. O que Deus quer para nós? E quando eu estava preparando essa pregação, eu pedi para Deus, o que o Senhor quer, Senhor, através dessa pregação? O que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver? Porque o que o Senhor está falando para mim é viver a caridade aonde eu estiver em todos os lugares, e principalmente dentro da minha casa. Quando eu comecei a minha caminhada, eu queria enfiar a palavra de Deus lá parte da minha família. Eu queria pegar a palavra de Deus, quer dizer, faltava misericórdia, faltava amor, faltava caridade, porque não é o tempo deles, cada um tem o seu tempo de buscar a vida de Deus, a caminhada, cada um tem o seu tempo, e nós temos essa liberdade, nós temos essa, se nós queremos sim ou não, mas nós vamos ter a consequência disso. No momento que eu estava na minha casa, eu confirmo que o Rafa estava conduzindo de dar frutos. Uma árvore pudesse crescer numa terra boa, ser semeada num terreno bom e crescer para dar frutos. Como que eu vou conseguir vivenciar a caridade, vivenciar o amor de Deus na minha vida, se dentro da minha casa eu estou sendo, vamos falar assim, o joio, onde só pega intrigas, dificuldades, discussões, que fala gritaria, né? Onde que a paciência, a caridade não vive isso, ela é paciente, ela espera. Jesus, quando veio a este mundo, nos anunciou o Evangelho, a boa nova, ele sempre pegou o amor e a justiça. O amor e a justiça. E todos aqueles que se entregavam a Jesus, todos aqueles que iam ao encontro de Jesus, que queriam uma decisão de mudança de vida, o que Jesus falava para eles? Renuncie a si mesmo e segue-me. Renuncie a si mesmo e segue, acolha a sua cruz. E muitos não quiseram, né? A gente pegava para muitos não quiseram, como o jovem rico, não quiseram seguir Jesus. É uma escolha. O amor, irmãos, é uma virtude, caridade, todos os dias. É bom a gente dar esmolas, fazer o significado do nosso jejum, da nossa penitência, da nossa quaresma. Precisa ter um significado, tudo isso em nossa vida, para que entre junto com o tema deste grupo de oração, que a caridade nos leva, nos aproxima do que é eterno. O que é eterno, porque não é para nós. Não é para nós que nós vamos fazer, é para o próximo, é para Deus. Jesus nos diz: todos aqueles que fizeram todos esses pequeninos, é a mim que está fazendo. É a mim. Deixe que nessa noite, irmãos, a presença do Espírito Santo age na sua vida. Principalmente o que eu quero colocar no coração, o que o Senhor falava para mim:
Os atos de caridade para nós essa noite não são materiais. Não são materiais. Lembre que o seu sorriso, acho que muitas vezes serve na nossa formação, o seu sorriso não é seu, né? O nosso sorriso não é nosso. Talvez dentro da sua casa, dentro do seu coração, está passando um turbilhão, está passando tantos problemas. Só Deus sabe como é que está passando. Mas quando você olha uma pessoa que está sorrindo no meio das tribulações, a gente consegue ver a presença de Deus, consegue enxergar a glória eterna. A gente consegue enxergar a presença de Deus na alegria, no sorriso. Nós podemos enxergar isso nas pessoas. Eu sinto isso. Quando eu, na rua, com tanto vendedor passando, atendi os clientes aqui em São José. Quando eu chegava, bom dia, eu já chego falando bom dia desse jeito, né? Bom dia, como é que você está? Tudo bom? Só sou você. Já não dava mesmo, né? Só sou você. A gente lida com várias pessoas. E tem aquela pessoa que chega e já te contagia através só do olhar, do sorriso. Isso também é uma atitude de caridade. E uma das coisas que nós precisamos vivenciar mais hoje, irmãos, que o mundo está puramente necessitado, que é, que eu falei várias vezes hoje, o amor. Entre o casal, tem um que fala mais e tem um que fala menos, né? Tem um que fala mais e tem um que fala menos. Uma das coisas que a Lídia está enjoada escutar que eu falo, eu já falo para ela o seguinte: eu já te disse que eu te amo hoje? Eu falo isso para ela todo dia. Já te disse que eu te amo hoje? Ela fala já, sabe que eu te amo. Eu falo desse jeito. E ela não fala para mim, né? Às vezes fala assim, não é o que? Esperar algo em troca. Não é esperar algo, eu falo também te amo, né? Talvez de quem namora, talvez de quem é casado, de quem vive isso. Mas as pessoas da nossa família vivenciar isso também, por irmão, por pai, para a mãe, para quem as pessoas. Talvez a gente vai chegar para um desconhecido na rua, irmão, você sabe que eu te amo. Vai chegar para lá também, né? O irmão desconhecido na rua, né? Então, eu te amo. Vai estar louco, não, né? Fala, Jesus te ama. Receba o amor de Deus na sua vida. Isso também é uma atitude de caridade. As pessoas precisam reconhecer que nós amamos ela. Dizer para o pai, para a mãe, eu te amo. Minha mãe todo dia, o dia que ela me chama lá, ela uma coisa que eu dizer, minha mãe me chama de bebezão. Ali pega meu celular, ô bebezão, bom dia. Fica para a mãe, bom dia, te amo. Todo dia. As pessoas precisam saber que você ama. Mas isso com atitudes e palavras. Cumprimente sempre com alegria. Sempre com alegria. Aí você vai perceber que quando a gente dá, a gente recebe. Revencie esse coração. Deixe que o Espírito Santo, cheio de amor e de misericórdia, nos leve e nos aproxima de Deus. Teve uma situação também no outro dia. Estava eu clamava o Espírito Santo de Deus. Estava atendendo um cliente, ele estava. Não era um problema que estava acontecendo comigo, era uma situação com outro vendedor, para qual eu tive que resolver. E aquela situação dali e tal, ele estava esbravejando, bravo. E eu falei, não, irmão, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Você tem o coração de Deus, o Espírito Santo, tudo vai correr tudo bem. Não falou mais nada. E depois a funcionária também me mandou uma mensagem falando, vai dar tudo certo, eu falei, e ela, com a graça de Deus. Não sei, eu acho que eu conheço essa pessoa
também na renovação carismática, mas é uma cidade de fora. Quando você trata a pessoa com amor, você sempre vai ser tratado com amor também. Sempre. Nunca deu troco. Nunca deu troco. Porque você quebra a pessoa. Isso eu falei com o Felipe também uma vez, partilhando isso com vocês. Ele falou: Lucas, eu estava planejando, briguei com o vereador falou assim: nossa, tudo bem, essa situação aqui, você pode ter certeza que eu vou resolver, graças a Deus. O homem não teve mais reação de nada. Ele achou que o cara ia brigar também, ia jogar as cadeiras pro ar, não tem problema. Não, sempre com caridade, sempre com testemunho de amor, sempre com testemunho de caridade, paciência. Se você estiver dessa forma, caminhando junto com Deus, na igreja, vivenciando os mandamentos, você estará buscando o que há dentro de Deus na nossa vida. Sem dúvida. Dificuldades, problemas, perseguições nós vamos encontrar. Nós vamos ter. Eu passo problema na minha casa. Passo, não falo um pouco não. É bastante. Mas que Deus conhece. Deus conhece. Deus sabe na qual eu entrego para que a misericórdia de Deus possa agir poderosamente. E que eu não transpareça o que as dificuldades do mundo vêm na minha caminhada. Desde que nessa noite, irmãos, eu quero que você durma não, porque tem vigilante bom, né? Sei que estou falando meio devagar, mas como uma chuva que caiu ao redor, seja como uma chuva de misericórdia sobre a nossa vida. Que as palavras, irmãos, que o Senhor disse nessa noite. Hoje, que é o que tocou muito no meu coração, hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço por parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Hoje nós vivenciamos como se fosse um espelho o amor de Deus, como nosso reflexo, que é amar a Deus nos irmãos, nas pessoas que estão próximas. Deixe que nessa noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus age na sua vida. Deixe que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração um coração que saiba amar, um coração de misericórdia, um coração que seja passivo, um coração que tire todas as situações de intriga, de discussões, mas que possa vivenciar a graça do amor e do carinho. Que deixe todas as situações de intrigas, que saiba a perdoar. Isso é importante para nós vivenciarmos. Cada dia mais nos terá levar ao coração de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos por breve momento. Eu senti no coração, no momento que nós iniciarmos o momento de oração, para que nós possamos fazer a oração de São Francisco de Assis. E que a oração de São Francisco vai nos mostrar o que é vivenciar este amor, essa caridade. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia,
que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a luz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que essa oração, irmãos, seja como uma água serena sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa alma, sobre a nossa servidão, sobre o nosso grupo de oração. Que a caridade, que é o amor de Deus, seja essa semente que nós podamos estar todos os dias em nossa vida, todos os dias, para em nossas casas, nossos trabalhos, na rua, nas nossas amizades, no nosso momento de lazer, nessas situações, que possa reinar sempre o amor de Deus, para que tudo isso nos leve a enxergar a graça do Espírito Santo.